Meus amados, Pai seja convosco, louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Nós estamos alegres e felizes por estar convosco mais uma vez, para junto nós louvarmos e engrandecermos o nome do Senhor nosso Deus. Eu quero convidá-los para nós louvarmos o hino 87 do nosso hinário, que destino um hino muito maravilhoso que fala sobre a nossa comunhão com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Ouvindo as aves cantar e as ondas gritar seu nome, os céus e a chuva ficar não poderão negar que me amas muito dentro de mim. Estás no Senhor e assim tudo eu posso em ti. Vives em mim, ó Deus, vives em mim. Vives em mim, ó Deus, vives em mim. Nem provas, nem tentação, nem angústia em dor puderam parte do meu coração. Vives em mim, ó Deus, vives em mim. Vives em mim, ó Deus, vives em mim. Nem provas, nem tentação, nem angústia em dor puderam parte do meu coração. Teus passos são como as ondas do mar, que não podem andar sem ti. Curou todas as minhas feridas, levantaste meu ser no pó. Sou livre em mim não há temor, porque sempre vives dentro de mim. Vives em mim, ó Deus, vives em mim. Vives em mim, ó Deus, vives em mim. Nem provas, nem tentação, nem angústia e dor puderam parte do meu coração. Vives em mim, ó Deus, vives em mim. Vives em mim, ó Deus, vives em mim. Nem provas, nem tentação, nem angústia e dor puderam parte do meu coração. Puderam parte do meu coração. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Número 2, nosso hinário. Aleluia. Senhor, eis-me aqui para dizer que te adoro. Senhor, neste lugar sei que está
me faz ouvir a tua voz, forte amor. Eu quero estar no santuário e como os anjos quero que se arcanjos eu quero louvar. Vou sempre dizer que és exaltado entre as nações. Contigo viver é juntar os anjos que vive a cantar. Glória, 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 aleluia ao Senhor. Glória, 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 aleluia ao Senhor. Aleluia, louvado seja para todo sempre o nome do Senhor nosso Deus. Nós sempre vamos louvar ao Senhor que nos resgatou, que nos tirou do lamaçal de um pecado e nos colocou no reino do Filho do seu amor, aquele que nos livrou do poder das trevas e nos transportou para o reino da sua luz. E nós sempre vamos estar louvando ao Senhor, porque Ele é digno de todo louvor, de toda adoração, de toda devoção que possa sair dos nossos lábios. Então isso é motivo de grande alegria para nós podermos louvar ao Senhor nosso Deus. Eu quero convidá-los neste momento para nós meditarmos um pouco na palavra do Senhor nosso Deus. Você que nos acompanha e queira, se quiser acompanhar em sua Bíblia, o texto que nós vamos ler, eu quero trazer um tema de muita relevância para os nossos dias, um tema que fala sobre a reverência na casa de Deus. O que nós temos observado nos últimos dias são coisas terríveis, porque Deus ele é santo e Deus ele exige reverência dos seus filhos para que esses possam servi-lo com sinceridade de espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero vos convidar neste momento para abrirem suas Bíblias no livro de Levítico. Levítico, capítulo de número 10, versículo de 1 ao versículo de número 11. Eu quero fazer uma leitura com os irmãos e nós vamos estar meditando nesta palavra. Eu quero convidar você para que possa nos dar um minuto da sua atenção. Você que está aí no seu quarto, você que está aí na sua sala, no seu sofá, onde quer que você esteja nos assistindo, eu quero convidar você por alguns minutos para nós meditarmos na palavra de Deus. Levítico capítulo 10, do versículo 1 ao versículo de número 11, fala a história de dois varões de Deus, dois homens escolhidos por Deus para o ofício de sacerdote, porém que não souberam distinguir entre aquilo que é santo e aquilo que é profano, entre aquilo que Deus se agrada e aquilo que Deus não se agrada. Eu quero ler este texto na íntegra com você, para que você possa entender essa história. Levítico capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 11 diz assim: E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e puseram incenso sobre ele, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor, e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E disse Moisés a Arão: Isto é o que o Senhor falou, dizendo:
serei santificado daqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo, porém Arão calou-se. E Moisés chamou a Misael e a Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: chegai, tirai vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Então chegaram e levaram-nos nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. E Moisés disse a Arão e a seus filhos, Eleazar e Itamar: não descobrireis as vossas cabeças, nem rasgareis as vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande indignação sobre toda a congregação, mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamente este incêndio que o Senhor acendeu. Nem saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o azeite da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. E falou o Senhor a Arão, dizendo: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos contigo não beberás, quando entrares na tenda da congregação, para que não morras. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações, para fazer diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo, e para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado pela mão de Moisés. Então, meus amados, este texto é uma história já bastante conhecida dos irmãos. E certamente você já deve conhecer essa história, né, de outros momentos. Mas eu quero trazer aqui aos irmãos o seguinte: o livro de Levítico é um livro pouco meditado pelas pessoas, porque ele é um livro que trata das leis, é um livro que enfatiza a santidade de Deus. Ele é santo e exige que o seu povo também seja santo, e todos aqueles a quem ele escolhe para fazer o seu serviço devem ser santos também. Pois sem santidade ninguém pode se aproximar de Deus. Ninguém tenta atrair a presença de Deus se apresentando de forma inadequada, porque diz em Hebreus capítulo 12, versículo 14, que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Nós não sabemos qual foi a intenção de Nadab e Abiú naquela situação. Contudo, Nadab e Abiú, eles não atentaram para isso, para a santidade de Deus, e ofertaram fogo não puro perante o Senhor. Eles também não obedeceram à recomendação divina de que o incenso deveria ser oferecido pelo sumo sacerdote, e isso lhes trouxe sérias consequências. Deve-se observar a santidade de Deus, e a resposta de Deus foi imediata. A recompensa pelo pecado foi a morte física. Como diz o apóstolo Paulo, o salário do pecado é a morte. E aqueles homens, de imediato, eles morreram. E a atitude de Nadab e Abiú demonstra uma rebelião contra Deus. E o pecado de rebelião, como disse o profeta Samuel a Saul, ele é comparado ao pecado de feitiçaria. O obedecer é melhor do que o sacrificar. Eles estavam tão interessados em oferecer um incenso a Deus, mas não se preocuparam com a santidade, com aquilo que Deus exigia de cada um deles, como sacerdote que era.
Nadab e Abiú, eles deveriam servir de exemplo para os israelitas. E logo a punição veio sobre eles de tal forma que eles foram mortos pelo Senhor. Eu quero abordar alguns pontos importantes sobre a vida desses dois varões. Em primeiro lugar, o privilégio que Nadab e Abiú eles desfrutavam como servo de Deus. Eles pertenciam a uma família, a família dos levitas, uma família que contava com a graça divina, uma família que teve o privilégio de ser escolhido por Deus para oficiar no santuário. Mas não basta somente a pessoa pertencer a uma família tradicional, porque isso perante Deus não tem muita validade. É necessário, antes de tudo, ter uma vida de íntima comunhão com Deus. Vamos ver aqui as ascendências de Nadab e Abiú e o seu conhecimento da glória de Deus. Esses homens eles tinham um conhecimento muito grande acerca de Deus. Primeiro, Nadab e Abiú pertenciam à tribo de Levi, que foi honrada com o sacerdócio divino, conforme Números capítulo 3, versículos de 1 a 12. Os homens dessa tribo eram contados entre as primícias do Senhor. O próprio Deus havia dito em Números 3, versículo 12: os levitas são meus. Por conseguinte, os descendentes de Levi eram vistos como os nobres entre os nobres de Israel. Então esses homens desfrutavam de um privilégio muito grande perante a congregação israelita. Eles eram tidos como muito mais importantes do que a realeza, porque nem mesmo os reis poderiam oferecer sacrifício perante Deus, mas os sacerdotes podiam. Isso era um privilégio muito grande perante o Senhor. E outra característica desse privilégio é que eles eram ascendentes de Arão. Além de pertencerem à tribo de Levi, Nadab e Abiú provinham da família de Arão, escolhido por Deus para exercer o sumo sacerdote, conforme Êxodo capítulo 6, versículo 23 e Êxodo 28, versículo 1. Era o ofício mais honroso de todos em Israel. Nem os reis podiam exercer esse ofício, conforme 2 Crônicas 26, 18. De acordo com a genealogia de Arão, Nadab e Abiú, eles seriam os sucessores de Arão no ofício de sumo sacerdote. Mas eles tentaram fazer diferente. Eles não tiveram reverência para com as coisas de Deus. Outra característica importante desses homens de Deus é que eles foram participantes da glória de Deus. Quando o Senhor otorgou a lei de Israel por intermédio de Moisés, lá estava Nadab e Abiú entre os 70 anciãos que foram escolhidos para estar perante Moisés. E era um privilégio muito grande para esses homens de Deus estarem nessa posição. Ali no Monte Sagrado presenciaram a manifestação da glória divina, conforme está em Êxodo 24, versículo 9 e o versículo 10. Eu quero ler essa referência para você ver como eles tinham um privilégio muito importante, perante Deus. Eu vou ler com você aqui Levítico, Êxodo capítulo 24 e o versículo 1 e depois o versículo 9 e o versículo 10, para você observar os privilégios que esses homens tiveram. Êxodo 24, versículo 1. Depois disse a Moisés: sobe tu, Arão, Nadab, Abiú e 70 dos anciãos de Israel e adorai de longe. Olha que privilégio, Quando Deus manda Moisés subir, está entre eles Nadab e Abiú. Então esses homens, eles
tiveram o privilégio de ver a glória de Deus. No versículo 9, versículo 10, ainda no capítulo 24 de Êxodo, diz assim: subiram Moisés, Arão, Nadab e Abiú e 70 dos anciãos de Israel, e viram o Deus de Israel. Debaixo dos seus pés havia como que uma calçada de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Então esses dois homens tiveram um privilégio muito grande de poder ver a glória de Deus, de poder ver a santidade de Deus, porém eles não se portaram de forma que agradasse a Deus. Nós temos na Bíblia Sagrada, né, história de irmãos, por exemplo, como Abel e Caim, Jacó e Saul, que colocaram uns aos outros em apuros, né? Mas no caso de Nadab e Abiú, eles tiveram problemas juntos. Embora um pouco se saiba sobre os seus primeiros anos de vida, mas a Bíblia, ela nos dá abundância de informações sobre o ambiente que eles cresceram. Eles nasceram no Egito, foram testemunhas oculares dos atos poderosos de Deus no Êxodo. Quando os israelitas saíram ali do Egito, Deus se manifestou com grande glória, com grande poder, e eles viram como Deus vindicou a santidade dele na vida do exército de Faraó. Eles viram grandes coisas que aconteceram ali, mas ainda assim eles não tiveram reverência para com Deus. Então, quando nós lemos Levítico, capítulo 8, no versículo 36, nós vamos observar algo interessante, que esses varões, eles tiveram uma boa educação, mas mesmo desta forma não tiveram reverência para com Deus. Levítico capítulo 8, e o versículo de número 36, diz assim: assim Arão e seus filhos fizeram todas as coisas que o Senhor lhes ordenara por meio de Moisés. Então, não foi falta de conhecimento que levou eles a cometerem este pecado, mas foi realmente um descuido muito grande que eles tiveram para com o Senhor nosso Deus. E pelo menos três atitudes marcaram o ato leviano e inconsequente de Nadab e Abiú. Primeiro, eles ignoraram a Deus. Isso é muito perigoso quando nós ignoramos a presença de Deus. Ao adentrar no lugar santo, Nadab e Abiú ignoraram a presença de Deus, pois o Senhor encontrava-se não somente no tabernáculo, como em todo o arraial de Israel. O Deus onipresente não se limita ao Santo dos Santos, mas se deleita com a presença de seus queridos e amados santos. Então, meus amados, Deus, Ele está em todo lugar. Deus exige santidade, exige que nós andemos em Sua presença todos os dias, em todos os momentos, em todos os lugares. Quando nós lemos o Salmo 139, nós observamos ali que a presença de Deus está em todo lugar. E o salmista diz: para onde irei eu da tua face? Para onde me ausentarei eu do teu espírito? Se eu subo às mais altas nuvens, ali tu estás, Senhor. Se desço a profundeza do abismo, ali também tu me vê. A noite e o dia te são a mesma coisa. Então não há lugar para onde nós possamos nos ausentar da presença de Deus. E quando um cristão, quando um servo de Deus, ele toma esta atitude de ignorar a Deus, de ignorar a presença de Deus, ele corre um risco muito grande, assim como fizeram Nadab e Abiú. A segunda atitude consequente deles foi impaciência profana. De acordo com as instruções que o Senhor, através de Moisés, transmitiu aos filhos de Israel,
Somente o sumo sacerdote estava autorizado a oferecer o incenso no altar de Deus, conforme Êxodo 30, versículos 7 a 9. Todavia, observa-se que ambos, ignorando tal preceito, entraram no lugar sagrado e trouxeram fogo que Deus não ordenara. As coisas de Deus não podem ser tratadas profanamente. Irmão, nós estamos vivendo dias semelhantes em que homens têm tomado atitudes profanas como tomaram Nadab e Abiú. Entenda uma coisa, que Deus ele é santo. Deus não pode compactuar com aquilo que é profano. Deus não pode compactuar com aquilo que é pecado. Hoje nós temos, por exemplo, vou dar um exemplo para você, de que as pessoas não estão mais considerando a santidade de Deus. Nós temos aí, por exemplo, hoje a chamada teologia inclusiva, aonde as coisas de Deus elas não são mais tratadas com santidade e com reverência. E aí você me pergunta, por que essas pessoas ainda não foram consumidas por Deus? É porque, segundo o que está escrito, Deus determinou um dia para julgar as pessoas. No tempo da lei de Moisés, os pecados eles eram punidos na hora. Por exemplo, se alguém fosse apanhado em ato de adultério, a mulher era morta. Se um filho rebelde fosse denunciado pelos pais aos anciãos de Israel, ele era morto também a pedradas. E outros pecados, por exemplo, se alguém profanasse o sábado, ele seria morto também. Só que hoje a graça de Deus, ela há se manifestado a todos os homens, trazendo salvação, para nos ensinar a renunciarmos às coisas mundanas e a servirmos a Deus. Então a graça de Deus não é motivo para que alguém possa profanar as coisas de Deus. Deus continua exigindo dos seus filhos: ser-me santos, porque eu, Senhor, sou santo, e eu vos separei dos povos para ser de Deus. Então as coisas de Deus, entenda você, as coisas de Deus não podem ser tratadas de maneira profana. O que é santo, é santo. O que é profano, é profano. Não podemos misturar as coisas. E Nadab e Abiú, eles praticaram esse pecado. Não consideraram aquilo que era santo ao Senhor. Eles não souberam esperar a hora de se colocar diante do altar. Essas pessoas da teologia inclusiva estão tentando apresentar um fogo a Deus, apresentar uma oferta ao Senhor, mas esta oferta não será aceita, porque é uma oferta profana. Deus não compactua com isso. Deus é santo e nós não podemos oferecer um fogo estranho ao Senhor. Não podemos oferecer nossos corpos em pecado ao Senhor. O apóstolo Paulo nos orienta a apresentar nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não é de qualquer maneira que devemos apresentar os nossos corpos a Deus, mas é santo, como sacrifício vivo e agradável a Deus. A terceira atitude consequente daqueles homens, eles apresentaram um fogo estranho. Não bastava ter o incenso prescrito pelo Senhor, era imperioso ter igualmente brasa certa para que Deus fosse dignamente adorado. Então as pessoas hoje continuam cometendo esse mesmo erro, estão apresentando uma oferta ao Senhor, uma oferta estranha, um fogo estranho, e Deus não está recebendo isso, porque Deus ele tem padrões que não podem ser mudados. Não podemos adorar a Deus de qualquer maneira. Se é verdade que podemos adorar a Deus de qualquer maneira, por que então que Deus rejeitou a oferta de Caim e recebeu de Abel? Se houve várias intenções, por que Uzá morreu ao tentar segurar a arca? Então são coisas que nós devemos observar, são coisas que nós devemos atinar para isso,
não vale simplesmente a intenção de querer ofertar a Deus. Vale sim o compromisso e a santidade para com Deus, porque Deus ele não muda. Se o incenso era exclusivo, a brasa também o era. Mas pelo contexto da narrativa sagrada, Nadab e Abiú não estavam preocupados com o incenso nem com o fogo. Por isso, o Senhor veio e fulminou-los diante do altar. Então aqueles homens foram mortos por não considerarem a santidade de Deus, por não considerarem aquilo que Deus estava exigindo de cada um deles. Então, este fogo estranho, qual o fogo estranho que Nadab e Abiú ofereceram diante do Senhor? Você pode estar perguntando. O fogo sobre o altar de holocausto nunca deveria se apagar, conforme Levítico 6, versículo 12 e 13. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Então o fogo não era acentido pelo sacerdote. Aquele fogo que era mantido aceso. E aquele fogo era tido como um fogo sagrado ao Senhor. Não sabemos exatamente qual foi esse fogo estranho que eles trouxeram. O que implica que este altar era santo. É possível que Nadab e Abiú tenham levado ao altar brasas de fogo de uma outra fonte, fazendo com que o sacrifício se tornasse profano. Também tem sido sugerido que os dois sacerdotes fizeram uma oferta em um momento não prescrito. Seja qual for a explicação correta, o ponto é que Nadab e Abiú abusaram da sua posição como sacerdote em um ato flagrante, desrespeitoso a Deus, que tinha acabado de revisar precisamente com eles como deveriam conduzir a adoração. Como líderes, eles tinham uma responsabilidade especial de obedecer a Deus. Em sua posição, eles poderiam facilmente conduzir muitas pessoas ao erro. Se Deus comissionou você para liderar ou ensinar outras pessoas, nunca considere este papel como garantido, nem abuse dele. Permaneça fiel a Deus e siga as instruções que Ele tem passado para o seu povo. Como diz o apóstolo Paulo aos Coríntios, requer-se dos despenseiros de Deus que seja achado fiel. Não é porque você tem o título de diácono, o título de pastor, não é porque você, quem sabe, lidera um povo que você vai poder tratar as coisas de Deus de qualquer maneira. Disse Deus através do profeta Ezequiel: e os meus sacerdotes ensinarão ao povo a distinguir entre o santo e o profano, entre o limpo e o imundo. É uma obrigação de nós como líderes ensinar o povo a santidade e viver a santidade também, porque, como diz o apóstolo Tiago, não devemos ser somente ouvintes da palavra, mas também praticantes. Devemos obedecer a palavra para que o nome de Deus ele venha a ser glorificado. E o apóstolo Paulo já dizia: não sejamos nós como alguns falsificadores da palavra de Deus, mas devemos falar de Deus na presença dos homens, como se Deus falasse por nosso intermédio. Então essa responsabilidade é do líder de pregar a santidade. Nadab e Abiú foram um péssimo exemplo para os israelitas. Por isso que Deus não perdoou o pecado deles. Houve consequência imediata, porque quando há reverência para com as coisas de Deus, as consequências logo virão. Outra coisa, amados, interessante notarmos é que o texto não registra a natureza do pecado de Nadab e Abiú. Os comentaristas têm algumas sugestões. Primeiro, que o incenso não foi feito de acordo com as instruções de Moisés. Segundo, o fogo não era proveniente do fogo que estava queimando no altar. Terceiro, a oferta foi feita no momento errado. Então há essas três hipóteses, mas eu quero ficar com a primeira hipótese, baseado no que está escrito em Êxodo, capítulo 30, versículo 34 e 38. Eu quero que você acompanhe comigo aí na sua Bíblia, para que nós possamos ver
se você concorda, né, que eu vou ficar com esta primeira alternativa dos estudiosos, né, de que eles ofereceram o incenso que não estava de acordo com as instruções dadas a Deus, né, através de Moisés. Êxodo capítulo 30, o versículo 34 ao versículo 38. Preste bem atenção nesta passagem que vai falar sobre o incenso sagrado. Diz assim o texto: disse mais o Senhor a Moisés: toma especiarias aromáticas, estoraque, onixa de cálmano, essas especiarias aromáticas com incenso puro, cada um de igual peso. E disso farás o incenso perfumado, segundo a arte do perfumista, temperado com sal, puro e santo. Uma parte dele reduzirás a pó, e o porás diante do testemunho, na tenda da congregação, onde eu virei a ti. Coisa santíssima vos será. Preste atenção no que diz o versículo 37. O incenso que vocês farão serão segundo a composição deste, porém não fareis para vós mesmos. Santo será para o Senhor. O homem que fizer tal como este para o cheirar, será extirpado do meio do seu povo. Então observe uma coisa interessante aqui, amados. Você que quer oferecer algo ao Senhor, ofereça a Deus. Eu falei ainda há pouco e repito novamente sobre a questão de não se considerar o que é santo e aquilo que é profano. Se corre um risco muito grande, porque as pessoas hoje, elas estão querendo fazer um culto a Deus, não é verdade? Elas estão querendo construir um altar a Deus. Elas estão querendo oferecer sobre este altar sacrifícios a Deus. Só que eles não querem fazer de acordo com a palavra de Deus, como Deus exige. Porque Deus tem critério, irmãos. Não adianta nós queremos mudar a verdade de Deus em mentira. Nós estamos fazendo um culto para Deus. E se este culto é para Deus, eu tenho que fazer coisas que agradem a Deus. Eu não estou fazendo para mim mesmo. A menos que eu esteja fazendo uma igreja para mim, a menos que eu esteja fazendo um discípulo para mim, eu posso fazer do meu jeito. Observe que esse incenso, disse Deus aqui: não fareis para vós mesmos, porque santo será para o Senhor. Que tipo de incenso você está oferecendo a Deus? Você está oferecendo a Deus um incenso de acordo com os critérios que Ele tem estabelecido? Ou você está fazendo um sacrifício de acordo com os teus critérios humanos? Se você está fazendo para Deus, preste bem atenção. Faça segundo os critérios divinos. Faça de acordo com a palavra de Deus. Se você quer adorar a Deus, Jesus falou que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não se pode adorar a Deus com mentira nos lábios. Quando oferecer sacrifício ao Senhor, diz a palavra de Deus, oferecer de maneira que Deus aceite. Se buscarmos ao Senhor, a Bíblia diz: buscai de todo o vosso coração. Se nós dizemos que amamos a Deus, a Escritura diz: amar a Deus sobre todas as coisas. Então, tudo que nós fizermos para Deus tem que ser de acordo com os seus critérios. O apóstolo Paulo falou uma coisa interessante aos Coríntios: eu, como sábio arquiteto, lancei o fundamento, e outros edificam sobre ele, mas cada um veja como edifica, porque a obra de cada um será aprovada como que pelo fogo. Se a obra desta pessoa for palha, for madeira, for algo perecível, ela vai perecer. Então, que tipo de construção espiritual você está oferecendo a Deus? Que tipo de construção espiritual você está construindo? Como é que você está construindo sua vida perante Deus? É em santidade? Lembra você o que disse o escritor aos Hebreus: seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então eu sou da opinião de que esses irmãos da WBU, eles usaram incenso que não estava de acordo com as instruções dadas a Moisés. Por isso que eles vieram a perecer. É possível falar com certeza sobre esse aspecto. O ponto essencial é que os dois sacerdotes
exerceram funções sacerdotais de maneira oposta às ordens do Senhor. Moisés deixou claro que o Senhor deve ser santificado naqueles que se aproximam dele, a fim de que ele seja glorificado diante de todo o povo. Esta é uma ilustração de que no Antigo Testamento a obediência era muito importante, era muito mais importante do que o sacrifício. Você lembra de Saul? Saul tentou oferecer sacrifício a Deus, um sacrifício que não estava nos planos divinos. Ele foi advertido através do profeta Samuel. 1 Samuel está escrito ali que ele tentou oferecer sacrifício errado a Deus. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Ele foi advertido pelo profeta. Melhor coisa é obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer do que oferecer sacrifício. Não adianta queremos oferecer um sacrifício se em primeiro lugar não vem a obediência. Em primeiro lugar tem que vir a obediência e depois sim o sacrifício, porque é isso que Deus exige de cada um de nós. Então a morte de Nadab e Abiú serve como exemplo para nós, que vivemos os últimos dias. E não pense você que Deus lhe vai relevar aqueles que agirem de qualquer maneira diante do seu santuário. Deus fará justiça, e diz a palavra de Deus que o julgamento ele vai começar pela casa de Deus. O julgamento não vai começar lá pelos ímpios, o julgamento vai começar pela casa de Deus, pelo altar. Quando Deus determina através do profeta de que o anjo da morte venha para destruir os filhos dos homens, ele diz: começar pelo meu santuário. Então, a nós como servos de Deus, nós que conhecemos a palavra de Deus, devemos santificá-lo cada dia mais através de nossas atitudes, através dos nossos comportamentos, através daquilo que nós fazemos. Eu quero finalizar lendo com você uma advertência que foi escrita através da Epístola aos Hebreus, no capítulo de número 2. Eu quero finalizar com este versículo dizendo: portanto devemos dar mais atenção para as palavras que temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Pois se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda violação e desobediência recebeu justa retribuição, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? Salvação esta que, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi depois confirmada pelos que a ouviram. Então aqui é a advertência da palavra de Deus. Que esta palavra ela possa ficar gravada no nosso coração. Que nós possamos tomar como exemplo o que aconteceu no passado, para que não venhamos cair no mesmo erro. Trate com seriedade as coisas de Deus, trate com reverência as coisas de Deus, porque Deus reivindica a sua santidade em nome do Senhor Jesus. Eu quero fazer uma oração finalizando e já quero agradecer por você nos acompanhar, em nome do Senhor Jesus, que você possa aí ser abençoado e edificado através dessa palavra. Então vamos orar e pedir ao Senhor que nos conceda a graça e a sua misericórdia. Maravilhoso Deus, Santo de Israel, Pai querido, obrigado, Senhor, por esta palavra, por essa história, Senhor, que ficou escrita, Senhor, para a nossa advertência, para que sejam chegados os tempos do fim, Senhor. Nos ensina, Senhor, a viver em santidade na Tua presença, ó Pai, a andarmos de maneira que Te agrade. Nos ensina a ter um coração fiel para contigo, um espírito voluntário, Senhor. Nos dá sabedoria, porque a Tua palavra diz, Senhor, que o temor é o princípio da sabedoria. Que o Senhor possa, Pai, nos instruir cada dia mais a fazermos a Tua vontade, Senhor. Deus amado, se algumas vezes nós agimos de forma irreverente diante do Senhor, Te pedimos perdão, meu Pai, porque as consequências pela irreverência vêm. E como diz a Tua palavra, Senhor, que de Deus ninguém se zomba. Tudo aquilo que o homem semear, isso também lhe colherá. E outra parte também diz, Senhor, a mim pertence a vingança.
eu retribuirei. Deus amado, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia do teu povo, Senhor. Mas, principalmente, ó Pai, que o Senhor nos ensine a andar na tua presença, santidade e reverência, até que tu venhas. É no nome santo de Jesus, ó Pai, que eu te peço, te agradeço. Amém e amém. Então, que Deus nos abençoe, que a paz seja contigo e que o Senhor possa abençoar o teu lar, abençoar a tua família, em nome do Senhor Jesus. Tchau.